Olá, alunos do sexto ano da Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus. Eu sou Patrícia, professora de Geografia, e hoje nós vamos trabalhar o tema A Terra, Nossa Morada. O objetivo dessa aula hoje é que a gente compreenda que a Terra ela tem forma e movimento e que esses conjunto de fatores eles acabam corroborando para algumas ações referentes à nossa vida aqui na Terra, né? Por exemplo, o clima, né? Como a gente conta o tempo, o movimento que vocês devem lembrar da aula que nós trabalhamos sobre o movimento aparente do Sol, né? Enquanto ainda estávamos trabalhando a questão da orientação. E todos esses fatores, eu acho que eu já falei isso para vocês nos áudios, que a geografia, ela procura compreender essa relação que existe entre os fenômenos naturais e a existência de nós, seres humanos, aqui na Terra. E como nós podemos usufruir esses recursos através da compreensão das relações da natureza com o ser humano e dos objetos naturais entre si. Então, a Terra ela tem uma forma, é bem interessante que nós compreendamos isso, né? O nome da forma da Terra. A Terra, existe até algumas pessoas que contrariam, mas a Terra, até onde se sabe, né, até os estudos mais atuais, a Terra ela tem uma forma redonda, né? A Terra ela é redonda, que um leve achatamento nos seus polos, né? Tanto no Polo Norte como no Polo Sul. Essa forma única do nosso planeta não tem um nome de uma forma geométrica específica para defini-la. Então, os cientistas chamam ela de geóide, porque esse termo, né, são duas palavras latinas que geóide, né, geo e oide. Geo é terra e oide é forma da terra, então ela é especificamente da terra, né? Uma forma ligeiramente achatada nos polos, uma forma arredondada. Não é um círculo perfeito, né? Não é uma bola, como a gente pode dizer grosseiramente, né? Porque ela tem esse leve achatamento. Mas, como muitos corpos celestes, ela é mais tendenciosa para o círculo do que para outra forma. Mas, então, que a gente grave bem que a forma da Terra ela é geóide, né? O nome específico para a sua forma. Assim como os demais corpos da Terra, ela não está parada, né? A gente já sabe disso porque quando nós estudamos sobre orientação, né, que foi o primeiro tema proposto para a gente estudar em geografia desse ano, né, no sexto ano, nós tivemos que recorrer a esse conhecimento que a Terra, ela, embora a gente não perceba, né, ela tem um movimento e que um desses movimentos, que é a rotação, ela nos faz perceber que o Sol está em movimento, sendo que, na verdade, somos nós. Eu lembro que a gente conversou e a gente sempre usa esse termo. Quando a gente está num veículo em movimento, né? Quando a gente vai passear de carro ou vai viajar, quando a gente está dentro do carro, olhando para as pessoas que estão à nossa volta, dentro do veículo, nós não nos percebemos em movimento. Mas quando a gente vira para a paisagem, a gente não vê a paisagem correndo, né? Então é mais ou menos isso que acontece com a gente aqui na Terra. Nós vemos o Sol se movimentando, porque o nosso carro grande, que é a Terra, é que está em movimento. Então, ela não está parada, né? Ela executa vários movimentos, e os principais são a rotação e a translação, que é esses movimentos que hoje a gente vai tentar compreender melhor e qual é a relação desses movimentos com a vida de nós seres humanos aqui na Terra, né? Com os recursos naturais, com o uso desses recursos, como a gente aproveita esse movimento, essa força que a Terra tem, né? Através das atrações gravitacionais que empurram e que jogam os corpos celestes pelo universo. Como a gente aproveita isso aqui na Terra? O principal movimento, um dos, né, que é a rotação. Para que a gente compreenda um pouco sobre a rotação, a gente deve sempre pensar que
Quem já jogou peão sabe, né? A gente joga o peão e ele fica girando em torno dele mesmo. Aquele é um movimento similar ao movimento que a Terra executa, né? Ela gira em torno de seu próprio eixo. Esse movimento, ele nos dá a sequência dos dias e das noites, que gera aquele movimento aparente do Sol, né, que a gente já falou anteriormente. E como ele tem esse movimento do Sol, o Sol também serve para marcar um outro aspecto, que é o tempo. Então, a partir do movimento aparente do Sol, esse movimento de giro que a Terra dá em torno de seu eixo, que nos dá essa sensação de que o Sol está movimentando, ele também serve, esse movimento, o homem aproveitou para poder observar, né, que o tempo corria também de forma diferente em várias partes do planeta. Então, assim, também o movimento de rotação acabou dando origem aos fusos horários. A duração dessa volta, né, que a Terra dá, desse movimento, é de 23 horas aproximadamente e 56 minutos. Esse tempo ele é chamado o dia sideral, né, ou o dia da Terra. O dia que a gente considera para a nossa contagem cronológica de tempo, né, que o ser humano fez observando os fenômenos naturais, existe sempre essa relação entre as descobertas dos seres humanos e a observação da natureza. Porque através da natureza é que a gente foi aprendendo a conviver, né, e também aprendendo a observar e a descobrir coisas que podiam nos favorecer, né? Então, o homem observa que o dia vai passando ao longo do movimento do Sol e esse dia, para nós, a nossa convenção de horário, dura em média 24 horas. Professora, mas o dia sideral, o dia solar, que a gente podia dizer assim, ele dura 23 horas e 56 minutos. Então, tem 4 minutos aí que a gente poderia dizer assim que está perdendo. Mas a gente vai compreender mais um pouquinho na frente sobre o fuso horário. Os fusos horários, eles estabeleceram, né, precisou estabelecer uma organização para que as pessoas pudessem ter algo concreto para se observar, né? E dentro desses aspectos dos fusos horários, foi usado também as linhas imaginárias, os meridianos, que a gente também já trabalhou, né? As linhas verticais que circulam o globo, né? Para nos ajudar também na orientação, nas coordenadas geográficas. Esses mesmos meridianos, eles são utilizados, né, para o fuso horário. E o fuso horário, né, ele tem assim, a gente pode dizer que existe 24, como a gente sabe que são 24 horas, né, o ser humano já dividiu o horário em 24 horas, essas 4 horinhas que sobram é o tempo que, em média, leva o Sol para passar de um meridiano até outro. Então, a gente pode dizer que o dia completa-se, né, quando passa do meridiano principal para outro. Então, para poder gerar um outro dia, que é chamada linha de convergência de dia ou de data. É uma linha imaginária, assim como é a linha do Equador, como é o meridiano de Greenwich, né? Então, o dia terrestre, que a gente chama, né, tem 24 horas, porque era mais fácil para fazer essa divisão de tempo, né, num número par, e também não ter quebrados em minutos. Nós vamos ver que em outras questões de tempo, o ser humano acabou também fazendo esse arredondamento para ajudar a compreensão e a divisão do tempo de forma mais simplificada, tá certo? Então, a gente pode dizer que o movimento de rotação, que é um movimento que a Terra realiza em torno de seu próprio eixo, ele dura 24 horas e ele traz para a nossa vida 2 consequências bem importantes. A sequência dos dias e da noite e também nos ajuda a contar o tempo, que a gente chama de dia solar, tá bom?
Os fusos horários, para que a gente entenda um pouquinho mais, né? Se adentre sobre esse assunto, já que é uma das consequências principais desse movimento de rotação, que é a sequência de tempo. À medida que que a Terra realiza seu movimento de rotação, porções diferentes delas são iluminadas pelo Sol, que a gente chama de áreas diurnas, né? Aquelas que estão sob a luz do Sol, enquanto outras áreas estão sem a luz do Sol, estão obscuras do Sol, que são as áreas não iluminadas ou noturnas. Para que a gente entenda por que isso acontece, né? A gente pode fazer algumas analogias. A Terra ela tem a forma, como eu já disse, né, arredondada, a forma geóide, que é muito semelhante a uma bola ou uma laranja, por exemplo. E como ela não é plana, o Sol brilha num determinado ponto e só uma parte desse espaço recebe a luz do Sol. A outra parte fica sem essa luz, né? Fica no escuro. Então, as áreas noturnas e diurnas, elas têm horários diferentes, né? Assim, quando está à noite é um horário, de dia não é outro, a gente não pode dizer que é 5 horas da tarde no mundo todo, mas apenas naquela parte em que o fuso horário é de 5 horas. Na tentativa de organizar melhor essas diferenças, foram criados os fusos horários, como eu já lhe disse, né? Cada fuso horário corresponde a uma faixa imaginária que é localizada entre 2 meridianos. Pelo fato do Sol aparecer no horizonte sempre a leste, a gente já usou isso também para aprender um pouco mais sobre as direções cardeais, né? Convencionou, se organizou dizer que os horários a leste estão sempre a mais 1 hora, né? E sempre adiantados em relação ao oeste. É sempre mais 1 hora a leste e por consequência, sempre menos 1 hora a oeste. Nesse ponto, a longitude, né, que essas linhas imaginárias dos meridianos, eles são fundamentais para a determinação dos fusos horários. Como um dia terrestre tem 24 horas, o globo terrestre foi dividido em 24 fusos horários, sendo o meridiano de Greenwich a referência para determinar esses fusos horários, assim como ele já é para determinar a latitude. Agora, por quê? O meridiano de Greenwich, ele é o marco que determina, né, assim como a linha do Equador, ele é o meridiano zero. Ele determina que a partir dele, né, de Greenwich, a partir da linha imaginária de Greenwich, que a gente tem aqui nesse mapa mundi, a partir dela, para a direita é o leste e para a esquerda é o oeste. Né? Então, a gente tem aqui o meridiano de Greenwich como sendo o marco zero, né, o inicial. Tudo que estiver a leste de Greenwich tem mais 1 hora, né? É mais 1 hora a cada fuso horário. Por quê? O Sol não nasce primeiro a leste, então, pela lógica, né? Se o Sol nasce em média de 5 horas da manhã, 4h30, 5 horas, à medida que ele vai nascendo, as horas vão passando, então para cá já vai ser 5 horas. Se o Sol ainda não brilhou aqui, 5 horas ainda vai chegar nesse outro ponto. Então, à medida que se for pensando dessa maneira, a gente vai compreendendo, né, que qual é a relação desse movimento da Terra e essa contagem de tempo que o ser humano inventou, né, para poder se organizar o seu dia. Não sei se vocês sabem, mas nem sempre as horas foram contadas em relógio, né? As sociedades mais primitivas e até mesmo as sociedades que a gente chama mais contemporânea, né, um pouco mais atrasado, elas não utilizavam os relógios como a gente conhece hoje. Né? Elas contavam o tempo, observando também a sombra do sol. Algumas usavam os sinos dos templos, né, da igreja para poder marcar o tempo. E à medida que foi se tendo mais necessidade de ter mais uma, digamos assim,
especificidade do tempo, o tempo passou a ser mais valioso, a gente tem que tudo cronometrado ao longo do nosso dia, então o ser humano passou a ir desenvolvendo outros aspectos. E sabe quem foi o ser humano que inventou o relógio de pulso? Foi um brasileiro, Santos Dumont, que não só inventou o relógio, mas também inventou o avião. Né? Espero que aí, no meio dessa turminha do 6º ano, tenham muitas crianças engenhosas, para que no futuro fazerem ótimas descobertas para a humanidade. Né? Então, até aqui a gente já aprendeu que o movimento de rotação, ele nos deixa como consequência a sequência dos dias e da noite, né? E nos ajuda também a desenvolver esse sistema de fuso horário, tá bom? Dividido em 24 horas, né, que é o tempo em média de duração desse movimento. Esse mapa que eu coloquei nessa apresentação para vocês, ele mostra, né, os diferentes fusos horários que tem no planeta Terra. É o mesmo mapa que tem no livro de vocês, do 6º ano. Eu pesquisei e consegui encontrá-lo na internet. É o mesmo mapa, é uma pena que vocês não têm, né, esse livro para poder olhar bem direitinho, porque as imagens da internet acabam sempre ficando, né, menos, não sei nem usar a palavra, menos visíveis, posso dizer assim. E dá para, no mapa, no livro, dá para ver bem direitinho como a diferença que existe do horário. Os meninos que gostam de futebol, eles já devem ter prestado atenção, porque quando tem Copa do Mundo em outros países, né, a gente às vezes assiste o horário do jogo mais tarde ou mais cedo, diferente do nosso horário aqui. Então, isso é porque em outros países, né, por exemplo, na Europa, um país que geralmente tem jogos, na Itália. Então, se na Itália, né, que é lá em Roma, por exemplo, ou em outro país, outra cidade italiana, for 8 horas da noite, 7 horas, quando começam os jogos, né? Esse jogo vai passar aqui para nós, 7, aí, 6, 5, 4 horas da tarde. O mesmo horário, o mesmo jogo, no mesmo horário, acontecendo simultaneamente, não no mesmo horário. Lá é 7 horas da noite e aqui é 4 horas da tarde. 3 horas de diferença do fuso horário, porque o fuso de Greenwich é 0, então a gente não conta com ele. Então, assim a gente pode compreender um pouquinho e fazer essa relação do tempo, tá bom? Não sei se vocês já viram, às vezes em filme, que tem hotéis que tem vários relógios, né? E tem Londres, Madrid, Alemanha, Rússia, né? As principais cidades do mundo que têm seus horários diferentes. Para saber que naquele mesmo horário, uma cidade de um continente pode lá já ser noite, como a gente sabe, né? Que na China, por exemplo, nós estamos aqui nesse momento, no Japão, que é o mais distante, né? Dos continentes aqui para nós, lá na Ásia, ele tem quase 24 horas de diferença. E às vezes eu lembro que quando eu era criança eu ficava pensando, quando eu saía de manhã para ir para a escola, né, lembrando que lá eles já estavam saindo, já era noite, então já estavam indo dormir. Às vezes a gente que é criança fica com um pouquinho de preguiça e dizia, ai, como eu queria já estar no Japão. Só que eles também já tinham passado pelo dia, né? Então é bom que a gente acaba aprendendo mais. O outro movimento, não menos importante, é o movimento de translação. Esse movimento, ela não realiza só em torno de seu eixo, né? É bom que a gente pense também assim, que esses movimentos, eles não acontecem separadamente. Ao mesmo tempo que ela está girando em torno de seu eixo, ela também está girando ao redor do Sol. Então, essa imagem que eu trouxe para vocês no slide, ele retrata bem isso, né? O movimento de translação. Tem a Terra num movimentozinho em torno de seu eixo que dura 24 horas, né? Tem em volta dela a Lua, que também tem um movimento de translação em volta da Terra e em torno de seu eixo, né?
que o dela é um pouquinho mais longo do que a gente, né? O dela dura 28 dias para dar a volta completa na Terra, que a Terra é bem menor que o Sol. E a Terra, para dar a volta completa em torno do Sol, né, dura 365 dias. Aí tem até aqui o desenho do eixo do Sol, que ele dura 27 dias para dar a volta completa dele, né? E assim a gente vai entendendo que todos os corpos celestes, né, todos os astros, sejam estrelas, sejam cometas, sejam planetas, sejam asteroides, todos eles têm movimento. Eles não estão estagnados. O próprio universo ele está em constante, né, alteração, em constante transformação. Então, o movimento de translação, ele é um movimento que a Terra realiza em torno do Sol, numa órbita elíptica, que também a gente pode entender que esse nome elíptica, né, novo, ele significa dizer que não é um círculo perfeito, né? É uma coisa assim mais achatadinha do que a forma da Terra, como se você pegasse um círculo e fizesse uma leve amassadinha. Então é uma forma elíptica, não é uma forma, nem é em linha reta e nem é circular perfeito. Dura 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Aí tem uma pegadinha. Vocês já devem ter percebido que passa um tempinho, fevereiro tem sempre 28 dias. Mas em alguns anos, fevereiro tem o dia 29. Por que será que isso acontece? Aqui está a resposta, né? Olha, a geografia é importante, nos explica muitas coisas. Então, essa volta que a Terra dá em torno do Sol, digamos assim, tem 365 dias, que é um ano para nós, né? Nós, seres humanos, organizamos o nosso tempo contando essa volta que a Terra dá em torno do Sol. Só que sobra 5 horinhas a cada ano e mais 48 minutos, que a gente pode dizer assim, quase 6 horas. Né? O ano terrestre ele é dividido em 365 dias, né? E com esta sobra, a cada ano, sobra 5, né? No outro ano já forma 10, no outro ano já forma 15 horas, no outro ano já forma 20 horas, com mais 1, 2, 3 e 4, que é quase os 58 minutos, né? Quase uma hora, a gente teria, sim, 24 horas a mais, ou seja, um dia. Então, seria algo para não se desperdiçar, né? Um dia desperdiçado a cada 4 anos. Então, alguém teve uma ideia muito bacana, quando foi dividir o ano terrestre em meses. 28 dias tem o mês de fevereiro. Os demais meses têm 30, 31 dias. Como fevereiro era um mês que tinha menos dias, essa sobrinha, né, dos 4 anos foi para fevereiro. Sendo assim que a cada 4 anos nós temos um ano completo com 366 dias, que é chamado de ano bissexto, e o mês de fevereiro com 29 dias, que só acontece de 4 em 4 anos, tá bom? Então, não sei se alguém aqui nasceu no dia 29 de fevereiro, mas provavelmente se nasceu foi registrado ou no dia 28 ou no dia 1º de março. Nunca no dia 29 de fevereiro. A sequência das estações do ano também acontece em razão desse movimento. Né? Nós sabemos que nós temos 4 estações, né? As estações temporais, embora nós aqui na região nordeste do Brasil estamos numa área do planeta Terra que é chamada de zona intertropical. Nessa área, o Sol, ele perpendicula os seus raios, né? Eles batem assim, bem de frente, aquela área, uma faixa assim, que mais incide os raios solares. Por ser assim, nós somos a região, a área do planeta mais quente e também a que menos percebe os efeitos dessas mudanças das estações. Vocês devem ter percebido que aqui nunca caiu neve.
né? Também deve ter percebido que as folhinhas nunca ficam laranja, como naqueles filmes, né, que a gente vê as folhinhas das plantas tudo laranjinha no chão, no outono. E que nesse período agora que nós estamos, é o inverno. Então, era para a gente estar tendo todo dia neve, né? Na rua, ou muitas chuvas, né? Como acontece nos invernos, que a gente espera que aconteça. Aqui nessa região do planeta, não só aqui na região Nordeste, mas em toda essa faixa da zona intertropical, a gente não percebe. Como também não percebe em outras áreas. Por exemplo, nas áreas mais próximas, tanto do Polo Norte quanto do Polo Sul, né, extrema, não se percebe muito. Onde se percebe melhor são as famosas zonas temperadas do planeta, que depois a gente vai detalhar bem direitinho para vocês. As estações do ano, eu vou trabalhar aqui um pouquinho mais específico para a gente entender alguns aspectos, conceitos geográficos que são bem importantes. Algumas áreas do planeta não percebem, eu já falei, né, isso para vocês, as mudanças profundas que acontecem. Por que isso acontece? Né? Porque o movimento de translação, ela favorece isso junto com outro fator, que é a inclinação do eixo da Terra. Embora a Terra seja, teoricamente, assim, geóide, não vou dizer esférica, mas ela é bem parecida com esfera. Embora a forma geóide da Terra, ela tem um plano inclinado. Esse movimento de translação, ela não faz assim, mas sim levemente inclinado. Então, este plano de inclinação que a Terra faz durante o movimento de translação faz com que o calor e a luz do Sol ele não se projete sobre a superfície da Terra em todo por igual, né? Essa inclinação faz com que uma parte da Terra receba mais intensamente o Sol em determinada época do ano, e quando ela faz o movimento no outro sentido, a outra parte receba esse calor e essa luz com mais intensidade em outra época do ano. Aí a gente vai entender que duas coisas. As estações elas não acontecem simultaneamente em todo o planeta, igual, no mesmo tempo. Que os dois hemisférios, o norte e o sul, têm estações diferentes, né? Porque a Terra tem um eixo inclinado. Enquanto, por exemplo, o sul está mais sujeito à ação do calor do Sol, o norte está mais recuado. E quando gira um pouquinho mais para frente, que acontece o contrário. O norte fica um pouco mais recuado e o sul fica mais. E assim acontece essa sucessão das estações. Nós temos 4 datas que são importantes para que a gente compreenda essa dinâmica, né, que a Terra tem em relação às estações. Em 21 de março, acontece o equinócio, né, no hemisfério sul. O que é equinócio? O equinócio é um termo que se colocou para quando o dia e a noite tiver em questão de luminosidade a mesma quantidade de tempo. Por exemplo, tem dia que a gente vai ver que o sol só falta não se pôr. Teoricamente, a noite vai acabar sendo menos escura. Quando a gente está no nosso verão, os dias acabam ficando mais longos. Às vezes, 5 e pouco da tarde, o sol ainda está bem brilhando, né? E tem dias que mais cedo a gente já vê o sol, logo escurece. Da mesma forma como tem dias que nesse mesmo período, 5 horas da manhã, o sol já está brilhando bem intensamente. Teoricamente, né, a noite acabou sendo menor. Então, o equinócio, ele é justamente um dia em que o dia e a noite têm a mesma duração, são iguais em questão de iluminação, tá bom? Sempre lembra disso, da presença do sol. No dia 22 de junho, o hemisfério norte tem o seu solstício, né?
No dia 21 de março, desculpa que eu esqueci esse detalhe, inicia assim a primavera no hemisfério norte. No dia 22 de junho, lá no hemisfério norte, né, inicia-se o verão. E esse solstício, né, no dia 22 de junho, marca para eles, o solstício é o dia mais iluminado do ano, né? O dia em que o sol demora mais a se pôr, né, fica mais longo. Então, esse solstício marca para eles o início também da estação mais quente, que é o verão. Aí vem, lá no dia 23 de setembro, nós aqui, né, no hemisfério sul, temos o nosso equinócio. Lá em 21 de março é o hemisfério norte. Assim como no dia 22 de dezembro, nós temos o nosso solstício, que aqui para nós, né, no hemisfério sul, inicia o nosso verão. Então, por isso que a gente tem no final do ano, em janeiro, né, aquela festa do veraneio, porque realmente nós estamos no verão. E essa época agora que está ventando tanto aqui no hemisfério sul, aqui para nós, na região nordeste do Brasil, né, no Rio Grande do Norte, na cidade de Tibau, nós estamos no período que era para ser, no hemisfério sul, o inverno. Em algumas áreas realmente é o inverno, né? A gente vê em Gramado, em São Paulo, até em meados ali do Espírito Santo, sul de Minas, mas em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que estão abaixo da linha do trópico, né? Eles são realmente onde se percebe aqui no Brasil as estações mais definidas. Eles têm o inverno mais rigoroso, né? Frio, o nosso às vezes está frio, né? A gente sente um frio, mas durante o dia tem muito calor. Então, porque eu já expliquei, nós estamos naquela faixazinha ali, vocês podem observar aqui nessa apresentação, né, no desenho, que a linhazinha vermelha que nós estamos bem próximo dela, né, a linha do Equador, ela está sempre iluminada o ano todo. E isso faz com que a gente sinta menos a intensidade, né, e a mudança dessas estações climáticas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, né, ter auxiliado na compreensão. Lembrar também uma coisa bem importante. O que facilita, né, o que muda essa questão das estações não é o fato da Terra se aproximar do Sol ou da Terra se afastar do Sol, mas sim o eixo de inclinação dela, tá certo? O eixo de inclinação é que favorece as mudanças das estações e também favorece um determinado hemisfério ter uma estação e outro não ter. Espero que vocês tenham entendido e se tiverem dúvida, volte o vídeo ou mesmo entre em contato para que a gente possa assim elucidar as dúvidas e construir a nossa aprendizagem coletivamente, tá bom? Um beijo, tchau e até a próxima aula.